Uma traição confessada num programa ao vivo. Quais reações a gente consegue observar nesse tipo de contexto? Surpresa? Raiva? Frustração? Vontade de morrer? Sim. Fique até o final desse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre isso. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre um caso real onde um idoso, em uma matéria especial comemorando ali 54 anos de casado, acabou confessando e sendo um pouco honesto demais na entrevista ao vivaço do que ele deveria ter sido. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? Ah, ele admite. Essa aqui é a Bem, você entendeu a pergunta dele? Você não entendeu? Entendeu? Mas antes da gente falar sobre isso, sobre quais comportamentos não verbais a gente pode observar nessa situação, vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Em uma entrevista fatídica que até hoje é um meme clássico, uma entrevista que ocorreu no programa Hoje em Dia, esse casal estava contando sobre seus 54 anos de casado e como nada havia mudado ou pouca coisa havia mudado desde o começo do relacionamento. Até que o apresentador tem a brilhante ideia de fazer um questionamento. Ele pergunta se o senhor já havia traído a sua esposa e o contexto da entrevista muda drasticamente. Vamos observar então brevemente o discurso do senhor, os sinais não verbais dele e da sua esposa durante essa situação. Vamos observar quando a pergunta é feita pela primeira vez. Reparem bem. Ô, senhor Manuel, o senhor nunca teve oportunidades fora do casamento ou o senhor realmente é uma pessoa que de fibra, que gosta, é apaixonado, ama a sua mulher? Então, do jeito que ela falou, é isso aí mesmo. Logo após a pergunta, ele dá uma pausa excessivamente longa antes de responder. De fibra, que gosta, é apaixonado, ama a sua mulher? Então, do jeito que ela falou, é isso aí mesmo. É muito comum que o mentiroso faça grandes pausas, inclusive enquanto mente, para elaborar o seu discurso. Isso é comentado inclusive no artigo chamado The Voice of Deception. E reparem que ele não responde diretamente a pergunta com "eu nunca traí a minha esposa". Não, ele utiliza uma resposta que a gente chama de não resposta ou resposta evasiva. Ele simplesmente dá a pausa e diz em seguida "é ela" e sempre foi ela. É. Foi ela e ela. É ela e ela mesma, né, bem? O senhor nunca teve oportunidades fora do casamento ou o senhor realmente é uma pessoa que de fibra, que gosta, é apaixonado, ama a sua mulher? É interessante também observar que ele balança a cabeça várias vezes, mesmo não falando nada com nada, e alguém que está tentando manipular pode usar do gestual para tentar persuadir a outra pessoa. Isso inclusive também é comentado em Getting to the Truth de Cliff Lansley. Preste atenção na mensagem que ele verbaliza. Do jeito que ela falou, é isso aí mesmo. Então, do jeito que ela falou, é isso aí mesmo. Ele fala do jeito que ela falou, é isso aí mesmo. É muito comum em vários cenários de desonestidade que o mentiroso responda a pergunta com a própria pergunta ou use as palavras do interrogador para responder a interrogação, a pergunta feita. Isso acontece porque muitas vezes o mentiroso está preocupado em ser persuasivo, em gerar convencimento. E na comunicação não verbal existe algo chamado eco, quando eu repito aquilo que você falou. Além disso gerar um rapport muito mais fácil, ou seja, uma conexão emocional muito mais fácil, você me percebe com bons olhos, ou seja, você vai me perceber de maneira muito mais positiva se eu estou entoando as mesmas palavras que você disse. Portanto, é muito comum no processo de manipulação que alguém que está manipulando ou está sendo desonesto repita as palavras que foram feitas, justamente para passar essa credibilidade para quem está interrogando. Foi ela e ela. É ela e ela mesma, né, bem? Porque Aqui a gente consegue ver que ele até tosse, né? Ele tem uma grande dificuldade em continuar verbalizando o que está sendo falado. E a própria movimentação que ele apresenta nesse momento, né? Ele começa a se movimentar bem mais do que em outras partes da entrevista. Antes disso, é um indicador muito grande de ansiedade. Ele até pigarreia aqui, apresentando uma clara dificuldade de continuar com a verbalização. quer que eu fale o começo do nosso namoro?
E aí ele fala, quer que eu fale o começo do nosso namoro? Ou seja, ele tá respondendo a pergunta feita, se ele é um rapaz de fibra, né? Se ele é um homem de fibra, não sei o quê, com uma outra pergunta. Isso também é muito comum, o mentiroso faz outros questionamentos, ele traz outros temas, justamente para sair do foco daquela pauta problemática que pode estar trazendo para ele uma dificuldade em conseguir enganar. Depois de ser questionado novamente, o senhor então faz o que ninguém imaginava e admite uma traição. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? Percebam a expressão da terapeuta que está participando do episódio, a que a gente chama de surpresa com felicidade. Ela teve uma expressão de surpresa, né? Ficou chocada e em seguida talvez achou engraçado, achou uma situação minimamente curiosa, né? Minimamente engraçada e tá ali exibindo um sorriso. Ele admite. Até olha em volta aqui a terapeuta para fazer um facial feedback, ver qual é a reação dos outros participantes da entrevista. Essa aqui é a... Bem, você entendeu a pergunta dele? O bom é que a esposa tenta salvar a situação e logo ele tenta reverter a situação dizendo que apesar disso o amor de sua vida é a sua esposa. Inclusive ele até dá um tapa na mão dela dizendo, né, essa aqui é ela, é ela. Essa aqui é a... Bem, você... A tacésica, né, o aumento do toque também é outro tipo de ferramenta persuasiva. É muito comum alguém tentar te persuadir tocando em você em regiões neutras, como por exemplo nas costas da mão, no ombro, no cotovelo, para gerar um toque empático. Então essa espécie de toque dele pode ser tanto para ele se acalmar, né, para ele mesmo ficar um pouco mais calmo quando ele toca na mão da esposa, quando ele dá o tapa na mão dela, mas também para persuadi-la a acreditar que ela é a mulher da vida dele. Na mulher dele vemos uma expressão de surpresa caracterizada pela contração das AUs 1, 2, 25 e 26. Quando a esposa questiona se ele entendeu mesmo a pergunta, ele diz que entendeu novamente, ele usa uma resposta evasiva novamente. Bem, você entendeu o que Criar ele perguntou? problema. Entendi, foi isso. O caminhoneiro já sabe. Ele usa aquele argumento assim, é caminhoneiro, sabe? Interpretando essa fala dele, a perspectiva aparente dele seria de que ser caminhoneiro justifica a traição, como se fosse algo inerente à profissão, segundo aqui as palavras do senhor nessa matéria. Novamente, ele justifica que tudo ficou para trás e que o amor da sua vida é a sua esposa. Vai, aquilo ficou pra lá e pra lá ficou e até hoje, essa aqui é o meu amor da minha vida. Vemos então na senhora uma expressão de raiva pelas AUs 4 mais 24. O olhar dela fica direcionado para o toque dele em seu braço. Durante a emoção de raiva é muito comum olhar fixo na motivação dessa emoção, principalmente porque a gente está ali mirando qual é o alvo, a fonte dessa nossa emoção de raiva. Podemos perceber também um aumento na inquietação corporal na mulher. Ela começa a desviar a cabeça para os lados, se mover na cadeira, manipular mais as mãos, fazendo gestos pacificadores, e a inquietação é algo muito comum durante a emoção de raiva. Isso porque ocorre a liberação de adrenalina, que nos deixa mais propensos a uma maior movimentação corporal. Por conta do princípio da homeostase, o corpo busca sempre o equilíbrio fisiológico, a gente acaba se movimentando um pouco mais, até mesmo para dar um gasto nessa energia que recebemos por conta do pico de adrenalina, e o automassageamento, né, mexer mais nas mãos, a automanipulação, também é para estimular a produção de alguns hormônios de relaxamento, como serotoninas, para que a gente fique novamente num estado mais calmo. Não tenha Eu perdoado? nem sabia disso, agora que eu tô sabendo. É Tá vendo mesmo? como é bom a gente Eu vir na espero TV? que Então ela fala, tá vendo como é bom a gente vir na TV? essa entrevista aqui não sirva Bem, você entendeu o que criar ele problema. perguntou? E a mulher pergunta mais de uma vez, ela pergunta 3 vezes, você entendeu mesmo o que ele falou? Isso poderia ser o que a gente chama da mentira quando a gente não quer acreditar na mentira, ou aquele que não quer ver a mentira. Como se ela estivesse tentando, né, uma possível interpretação é como se ela estivesse tentando dar a chance ali pro marido, para ele, entre aspas, mentir melhor na frente dela e em frente à televisão, em frente a todo mundo. Poderia ser inclusive a justificativa do porquê que ela pergunta 3 vezes. Você entendeu mesmo a pergunta? Essa aqui é a... Bem, você entendeu a pergunta dele? Você entendeu? Entendeu? Como se ela quisesse dizer, meu, mente melhor, cara. Fala que você pulou a cerca pra ir num restaurante, sei lá, qualquer outra coisa. Você pulou um degrau, mas não fala que foi uma traição. Você não quer mentir melhor, não? Isso é muito comum, inclusive em contextos onde pode ocorrer um embaraçamento social. É muito comum que as pessoas acabem ali criando essa situação, acabem ali estimulando essa situação para que a mentira seja praticada de uma forma mais enganável, por assim dizer. Para preservar, sim, justamente a integridade perante um público ou um grupo social muito grande. Isso é comentado, inclusive, em Telling Lies. O caminhoneiro já sabe. Viajou na estrada agora. Me decepcionou. Aconteceu agora. Então ela direciona o corpo para fora, juntamente com o olhar,
apresenta um afastamento corporal que pode ser ali uma linguagem não verbal de fuga, como se ela quisesse sair dali e fugir, né, correr em direção ao local onde ela está olhando. Apesar de vários contextos e vários sinais que nós comentamos, vale a pena dizer que esse vídeo é um vídeo para o estudo do comportamento não verbal, não é um vídeo para a gente ficar fazendo piada sobre o relacionamento das outras pessoas, nem nada do gênero. Portanto, se você gostou desse vídeo, comente aqui sobre os sinais que você observou e eu vou finalizando os comentários por aqui. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vão ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!